Então, o ano de 21, Francisco Sérgio, foi muito importante para a Aura, porque é o primeiro ano em que a gente apresenta, né, os nossos resultados e o andamento das nossas iniciativas desde o IPO no Brasil. O IPO foi feito em meados de 2020, onde a gente levou para o mercado o projeto de dobrar de tamanho até 2024, né, fazer o desenvolvimento de projetos como Almas e também Matupá, para que a gente alcance o nível de produção que a gente imagina que pode chegar em 2024. A gente fez o IPO também comentando sobre aspectos importantes, sejam eles financeiros, em que a gente mencionava sobre a nossa capacidade de pagar dividendo, e que isso faria parte da nossa agenda sem desalavancar a companhia, sem alavancar a companhia e sem comprometer o crescimento. E o outro é de avançar bastante na agenda de ESG, que é o que a gente chama de Aura 360, né, entendendo que o valor gerado do nosso trabalho ele tem que ser bem distribuído entre os empregados, as comunidades, o meio ambiente, os nossos acionistas, é claro. Mas entender que isso tem que ser para todos. Então, a gente foi com essa promessa para o IPO, já é um plano que a gente vem desenvolvendo desde 2017, vocês viram bem aí no começo, e o ano de 21 foi muito importante em rumo a consolidar o que a gente está prometeu ao mercado, né, mostrar os avanços e colocar a Aura realmente no caminho certo para atingir esse nosso plano aí de 400 mil onças em 2024. Né? Então, o que foi feito no ano de 2021 para corroborar com isso, ainda que tiveram algumas frustrações, como o Gold Road, que eu vou falar também. Né? Então, a gente comentou que o ano de 2021 a gente ia apresentar um crescimento, né, que a gente sai de uma produção de 204 mil onças em 2020, e a gente entendia que tinha um crescimento ainda para extrair de ganho de produtividade e também operação não paralisada pela pandemia, que ocorreu também em 2020, e a gente viu que poderia ter um crescimento expressivo aí para 2021. Então, a gente consolida o ano de 2021 com um crescimento aí de cerca de 32%, em termos de produção. A gente sai das 204 mil onças, atinge 269 mil onças de produção durante o ano, que é um crescimento conforme a gente estava prevendo, mesmo que teve frustrações em relação ao Gold Road. As outras operações, elas acabaram caminhando bem, de forma a gente permitir a gente manter o guidance e ficar dentro, até na parte mais superior do guidance que a gente deu aí para o mercado. Então, esse foi o crescimento, está vindo, está se consolidando na Aura. 2, né, a questão dos dividendos. Né? Fizemos pagamento de dividendo para os acionistas, Francisco, cerca de 13,5%, que é o maior dividendo da indústria no mundo. Entre as mineradoras de ouro no mundo, a Aura é a maior pagadora de dividendo. E deve estar entre os maiores pagadores de dividendos também, acho que não é o maior, mas está entre os maiores na Bolsa de São Paulo, aí englobando todos os setores que estão aí listados. Né? Tudo isso também esperando terminar o ano com a dívida líquida negativa, ou seja, estamos crescendo, pagando dividendo, mantendo o endividamento baixo, que é um compromisso que a gente tem com o mercado do ponto de vista financeiro. Teve muitos avanços também na parte de ESG. Né? Então, a gente avançou muito na questão de relacionamento com os empregados e comunidades, assumimos, né, por exemplo, compromissos dentro da United Nations do Human Rights. Isso é muito importante para estabelecer a forma e a transparência com que a gente se relaciona e deve continuar se relacionando com as próprias comunidades. Fizemos o primeiro lançamento do nosso relatório de sustentabilidade, com mapeamento do nosso consumo de água, levantamento aí do nosso carbon print, né, do nosso consumo de carbono. Fizemos também uma série de treinamentos especializadores para comunidades onde a gente atua, mais especificamente Honduras, que é a região mais carente,
Francisco, que a gente opera, e muito desemprego. E uma região que tem a produção de café, por exemplo, excelente. Então, a gente começa com cursos de especialização de produção de café, de fazer café de alta qualidade, curso de barista. Então, a gente conseguiu avançar bastante também nessa agenda, seja do ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista social. Outros destaques que eu tenho para o ano, Francisco, foi o avanço que a gente teve no desenvolvimento dos 2 projetos que são importantes para a gente consolidar aí a produção de 400 mil onças, que é o Almas e o Matupá, né? Então, o Almas, a gente inicia já a construção do projeto no final do ano passado, né, num evento em que a gente lançou a pedra fundamental junto ao governador do estado. É um projeto em que a gente tem um compromisso de desenvolver também as comunidades locais e contratar o máximo possível de mão de obra local e treinar mais as mãos de obra local para que a gente possa absorver. Dentro desse compromisso tem que a gente assumiu no Brasil também a contratação, a gente quer aumentar o número de mulheres, né, de diversidade no nosso quadro. A gente mapeou, Francisco, que muito difícil, a gente queria ter uma meta assim de 40% de ter mulheres, pelo menos, no cargo gerenciais, né? E um pouco mais do que a gente tem hoje no cargo mais operacional. Hoje a gente tem cerca de 15% no total, que é a média mais ou menos do setor, um pouquinho acima da média. A gente mapeou e viu que ainda precisamos atrair mais mulheres, inclusive para aplicar para a gente, né? Para que se interessem em trabalhar conosco, se interessem em trabalhar mais no setor de mineração. Não é um setor atrativo para mineração, para mulheres, né? Então, a gente tem um trabalho grande de estabelecemos a meta de ter contratação de entrevista de pelo menos 40% de mulheres em cargos gerenciais, e na operação ainda foi muito difícil detectar que tinha mão de obra qualificada disponível feminina para trabalhar conosco. Então, tem um programa durante esse ano de treinar e formar essa turma. Então, em Almas, a gente já avança na construção dentro todo esse programa do contexto de diversidade, e a gente já tem expectativa de iniciar a produção no início de 2023 e fazendo ramp-up até meados de 2023, quando deve entrar em operação comercial, né? O destaque é um projeto que a gente fez diversas otimizações de CAPEX, Francisco, reduzimos o tamanho, otimizamos o custo, conseguimos dar uma prioridade para teores maiores durante os primeiros anos. Tudo isso trouxe para a gente um ganho, uma vantagem financeira muito grande, que o projeto vai se pagar todo o investimento em 2 anos, né, que é o payback de 2 anos, que a gente fala que é algo único aí no setor, você ter paybacks dessa natureza. Evidentemente que a gente deixou, quando a gente reduziu a capacidade, a gente viu que tem muita disponibilidade de novas descobertas de mais ouro, ou até de você reduzir eventualmente o cut-off e colocar mais ouro na planta, mas a gente preferiu fazer a planta mais enxuta, flexível, desenho todo preparado para que a gente possa ampliar a capacidade dela à medida que a gente avançar no projeto. Então, Almas teve um atraso, em função de alguns assuntos burocráticos ficaram em discussão no nível do Estado, foram todos eles resolvidos no final do ano. No fim, são 3 meses que a gente está tendo de atraso em relação ao cronograma original. A gente imagina que é algo que não é impactante aí no nosso plano para 2024. Então, o outro projeto que a gente avançou de forma significativa foi Matupá. O Matupá é um projeto que veio junto com Almas na fusão com a Rio Novo, um projeto no Mato Grosso, em que ele já vem com 340 mil onças de recursos. A gente vê a possibilidade de chegar a 700, chegar a 1 milhão, mas antes de chegar nisso, a gente prefere investir para construir a planta e começar a gerar caixa. Então, o foco do ano de 2021 não foi continuar e desenvolver a geologia do projeto de forma a expandir os recursos e reservas. Foi de converter o que tinha de recursos em reservas para que a gente possa iniciar o processo de licenciamento e, subsequentemente, a construção do projeto. Então, a gente termina o ano de 21 publicando o PEA, né, o Pre-Economic Assessment do projeto, de Matupá,
que só com 340 mil onças de recursos, uma boa parte delas deve ser convertida em reservas no relatório que a gente deve estar publicando no 43.101, já dá um retorno aí acima de 35%, né, com a vida útil aí de 6 anos, no máximo, 5, 6 anos. É um projeto que prova que a nossa decisão foi acertada em focar na conversão de recursos em reserva para que a gente passasse o licenciamento esse ano, começar a construir no ano que vem, e ele entra em operação em 2024, full meados de 24. Né? Então, a gente está, né, de forma muito consistente avançando nos projetos que a gente comentou no IPO, em conjunto com o aumento que a gente sabia que poderia vir da produção. Então, quando a gente soma esses 270 mil onças, 269 mil onças que foram feitas no ano passado, mais a ganhos que a gente vê ainda orgânicos nas operações que a gente já atua, mais Almas e Matupá, claramente a gente está em curso para chegar nas 400 mil onças. Tudo isso mantendo, como eu comentei, uma dívida, um endividamento razoavelmente baixo, a dívida líquida negativa que a gente tem, quer dizer, um saldo de caixa maior do que a dívida, mesmo depois de pagar, né, o 13,5%, que é o maior dividendo na indústria, mantemos o endividamento baixo e continuamos a crescer. Então, a gente está, e eu tenho recebido muitos elogios aí de investidores e analistas pela forma como a gente está conduzindo os negócios e a solidez que está se mostrando o projeto que foi aí comunicados a ele durante o IPO. O que teve de frustração foi Gold Road. A gente via na Gold Road a possibilidade de começar pequeno e, a partir de um ativo pequeno nos Estados Unidos, uma jurisdição boa, conseguir crescer e consolidar uma produção razoável. A gente sabia que existia riscos geológicos significativos naquele projeto, diferente das minas que a gente opera hoje. Gold Road veio sem reserva, era só recurso, e com deficiências no QA/QC, na obtenção dessas informações, e é por isso que a gente estruturou a aquisição pagando $1, né, e assumindo um Project Finance, assumindo uma dívida que é não recourse, e um compromisso de investir e colocar em produção. Mas sabia que se não desse certo, a gente poderia parar de investir e essa dívida voltaria para o credor. Né? Então, era um projeto arriscado, a gente entendeu que valia a pena tomar o risco, avançamos nele, começamos a operar, mas o grande risco, que era o geológico, ele foi se consolidando. Seja no curto prazo, em que os teores que acabaram vindo para a planta eram metade do que a gente inicialmente projetava, ou seja, nas informações de mais médio e longo prazo, em que, através de um programa de geologia intensa que a gente fez, vieram os resultados que não davam para a gente uma expectativa de aumentar a produção de Gold Road para 40, 50 mil onças, como a gente queria. Então, não só não estava não conseguindo produzir no presente, como no futuro a gente reduziu a expectativa de crescimento, e aí falamos, bom, é hora de parar, esse projeto não vai atender ao que a gente estava demandando de crescimento e de resultado, vamos parar aqui, virar a página e seguir a vida. Né? Então, acho que, assim, de um ponto de vista bem geral, foram os pontos que a gente colocou aí durante o ano. O preço do ouro para Almas no nosso Feasibility Study está em 1.560. Né? Ele tem um preço maior nos primeiros anos, depois ele estabiliza e vai para casa de 1.560. Depois eu posso te passar os números aí mais detalhados. E isso dá um resultado de cerca de taxa interna de retorno alavancada de uns 70%. A gente comenta muito sobre taxa interna de retorno de Almas de 100% ao ano. E é quando a gente utiliza o preço do ouro de 1.800. Né? Então, tem essa diferença, a pergunta ela é bem feita. Em Matupá, a gente está usando praticamente as mesmas projeções de premissas de preço de ouro que Almas, está na casa de 1.550, 1.600, um pouco acima de 1.600 nos primeiros anos, depois ele volta. Então, são essas as premissas que a gente tem usado. O ano passado, a gente teve um preço do ouro muito em linha com o que a gente estava imaginando. Né?
Teve momentos que estava abaixo, teve momentos que estava acima, mas na média foi bem em linha. O que nos surpreendeu no ano passado, do ponto de vista positivo, foi o preço do cobre, né? Lembrando que México a gente faz ouro e cobre, e aí cobre teve uma apreciação, chegou em 4,70, 4,50, e o mercado estimava 3,90, 4 dólares por pound, né? Eu conheço muito os fundamentos que precificam o ouro, para cima ou para baixo. No principal deles, como todos sabem, é a expectativa de aumento de taxas de juros reais americana, né? Então, a inflação nos Estados Unidos ele tem vindo, está alta, na casa de 6%, no curto prazo, no médio prazo, a perspectiva é de 3%, 4%. O Fed deve incrementar os juros de forma a brecar um pouco esse tipo de inflação. A dúvida é o quanto que o Fed vai aumentar os juros para segurar a inflação. Vai ser um aumento de juros que menos a inflação tem um valor real significativo ou não? Essa é a grande dúvida que paira no ar, e quem descobrir isso vai poder aí acertar $1 milhão, né? O que eu vejo, né, os fundamentos para uma futura apreciação do ouro estão aí colocados nas economias. Quais são esses fundamentos? Você tem a inflação começando a se transformar daquela temporária para uma inflação mais estrutural. Lógico que não vai continuar a ficar nos 6% que está hoje nos Estados Unidos, mas ela pode estar acima da meta de 1, 2% por alguns anos. Então, isso tende a pressionar favoravelmente o preço do ouro. A gente vê que talvez a flexibilidade que o Fed, né, tem para aumentar os juros reais não é tão grande quanto foi no passado. Então, você já entra nesse período de necessidade de apertar a política fiscal nos Estados Unidos. O nível de alavancagem dos Estados Unidos hoje é maior do que era pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, em um momento que ele está com altos déficits também na sua balança. Qualquer aumento significativo de juros tem um impacto no déficit, tem um impacto também de aumentar ainda mais o endividamento. Então, existe essa incerteza. Tudo isso dentro de um governo democrata que tem, por natureza, a tendência a ser mais expansionista, né? De maior intervenção e de uma atuação no Estado de forma a expandir mais a economia. Vide um pacote recente aí de mais de $1 trilhão que foram aprovados aí para crescimento. Então, não sei de dizer para onde que vai o ouro. Eu sei que os fundamentos que tem para uma nova apreciação estão aí colocados. E aí uma brincadeira que eu faço, assim, com toda a humildade do mundo, né? Quem entende de preço de ouro não precisa trabalhar. Se a gente entendesse mesmo de preço de ouro, a gente não precisava ter mina de ouro. Porque fecha tudo e vou operar no mercado. E a discussão hoje de manhã com todo o time foi justamente essa. Para quem não entende de preço de ouro, o que a gente tem que fazer? Que aí é toda a parte de ganhos de eficiências, entender bem o nosso fluxo de caixa, fazer hedge quando você tem um investimento específico, não hedge estrutural, porque o investidor que está na Aura quer ter o upside do aumento do preço do ouro se ele vier, né? Então, são coisas assim pontuais que a gente faz para quem não entende de preço de ouro. A gente deixa esse entendimento com os nossos investidores. Francisco, eu acredito muito no desenvolvimento do mercado de capitais para a mineração no Brasil. Não só acredito, tanto a prova disso foi a gente ter aí inovado, e mesmo que com recomendações contrárias, em que jamais uma empresa de ouro foi listada no Brasil, a gente via um apetite e a oportunidade, o apetite dos investidores e uma oportunidade interessante. Então, o Brasil ele tem fatores muito interessantes para que possa se desenvolver o mercado de capitais na mineração, né? Então, começa com uma profundidade
no mercado de capitais. O que eu digo com profundidade? O Brasil tem um PIB elevado, os investidores têm bilhões e bilhões de dólares para serem investidos no país, né? Então, relativamente até com muitas outras bolsas no mundo, lógico que tirando Nova York, Londres, as grandes, o Brasil tem uma capacidade, um dinheiro interno, uma riqueza gerada muito alta, e a turma procurando o que fazer com esse dinheiro, as oportunidades, né? O dois, eu encontrei no Brasil, ainda que o setor de ouro, mineração de ouro novo, acho que amplamente conhecida a mineração de minério de ferro, e há muitas diferenças, algumas semelhanças, muitas diferenças. Então, o investidor não conhecia, a gente teve que investir um tempo significativo em educar, mas é um investidor muito qualificado. Está entre os investidores mais fundamentalistas qualificados que a gente encontra. Vão no detalhe, fazem due diligence, fazem conta, querem entender os fundamentos do negócio, entendem bem quais são as variáveis de valor, e aí eles ficam confortáveis para fazer os investimentos. Então, quando o investidor entende e vê que a história é consistente, ele vai disponibilizar recurso, né? Então, eu vejo um mercado enorme, né? Aliás, o que acontece, que eu acho que a gente começa a mudar um pouco isso, é o brasileiro, quando queria investir em mineração de ouro, ia investir em empresa no Canadá, que, por suas vezes, tem a maior parte dos ativos no Brasil. É uma coisa meio maluca, né? Mas, pô, o brasileiro pega o dinheiro, põe no Canadá, para o Canadá pegar e voltar para o Brasil para investir, né? Mas era porque lá realmente é um hub de mineração. Então, a gente entende que tem profundidade, tem investidor com apetite. O que precisa, Francisco, é mais movimento, é mais conhecimento. Então, você fala, quais foram os... um movimento de transição, né? Ele sair dos conhecidos, seja o minério de ferro, seja outras empresas, e ir para a mineração. E a mineração, acho que como vocês sempre bem colocam, ela tem diversos momentos, né? Você tem desde a exploração, depois você tem o que a gente está fazendo em Matupá, que é a viabilidade econômica, depois você tem o que a gente está fazendo em Almas, depois tem o que a gente faz em EPP, que é operar. Para cada uma dessas fases, são riscos associados diferentes, são skills que cada um tem que ter diferentes e um apetite para risco do investidor diferente. Então, o brasileiro ele está muito mais acostumado a investir, entender empresas que já têm um fluxo de caixa razoável, que tem um plano claro de como que vai crescer nos próximos anos, que ele consiga compreender e mensurar o risco, e isso ajudou muito, né? A Aura vir já com ativos robustos, com uma história de track record do que já estava fazendo, do que já tinha feito, né? O restart de Aranzazu, um exemplo, é um track record. A gente hoje opera Aranzazu com metade do custo caixa que ele era operado em 2013 e 2014. Mais um projeto claro de crescimento ajudou muito a eles a fazer a transição dos setores que eles conhecem para um que eles desconhecem, mas via que era uma empresa que já tem, né, um movimento grande aí de fluxo de caixa e crescimento. Acho que ainda tem que consolidar mais empresas nesse sentido, né, listadas no Brasil, para depois avançar nos outros elos da cadeia. Você pergunta assim, será que o Brasil já está preparado para fazer junior mining listado na Bolsa? Aí eu já não sei. Eu acho que o junior miner é um risco geológico, não tem geração de caixa, de forma sistemática o mercado tem que emitir mais ações, vai ser diluído, vai ter que colocar mais dinheiro. É um bicho diferente do que a gente é, né? Mas vai chegar lá, Francisco. É um processo, né? É um processo que começa. Espero que a gente não tenha sido fomos os primeiros, mas não queremos ser os únicos. A gente quer mais empresas aí atuando. Estamos sempre à disposição para conversar, para recomendar, e vejo muito espaço. O Brasil, né, além de tudo isso, de ter profundidade de mercado, né, tem muito dinheiro. 2, tem, do que eu comentei, de investidores qualificados. Tem
potencial geológico, eu não preciso nem falar, Francisco, é absolutamente desconhecido ainda. O Brasil, do que a gente conhece, já tem potencial geológico e falta muito ainda para conhecer do ponto de vista geológico no Brasil. Então, ele tem recurso, tem investidor, tem potencial geológico e tem mais uma coisa muito importante, Francisco, qualificação de mão de obra. O brasileiro tem uma indústria de mineração formada, tem escolas de mineração, tem escolas de geologia, tem gente boa no país inteiro. Então, eu acho que não consigo ver melhores elementos para que se desenvolva mais o mercado de mineração no Brasil do que esses. Então, às vezes talvez sonhar um pouco mais grande, tirar um pouco essa síndrome de país em desenvolvimento. O Brasil já é grande, já tem condições, a Bolsa brasileira é forte, tem bons acionistas, tem bons investidores, é só aí que vai ter mercado. Agora, tem que preparar bem a história, tem que entender bem o momento da companhia, tem que encaixar muito o momento que você quer fazer o IPO, com o que o investidor está preparado já para analisar. Junior Miner, eu acho que pode ter até espaço, Francisco, mas acho que está um pouco mais distante. Mas aí você vai promovendo, uma coisa vai levando a outra. Uma empresa que já está listada, aí vem uma outra, talvez, que não esteja com tanta geração de caixa com a gente, mas já está crescendo, o pessoal se interessa, aí você vem investidores pré-IPO para o Junior Mining, que aí vai ter. Na hora que a pessoa vê que esse negócio vai desandar, você já impulsiona o Junior Miner, se não for listagem, é dinheiro pré-IPO. Isso eu acho que vocês devem ter muito mais acesso do que eu, mas no Brasil eu sinto que dinheiro para Junior Miner já está fluindo de forma mais tranquila no Brasil. É a empresa de maior performance em toda a Bolsa de Toronto nos últimos 3 anos. É a performance em tempo de desempenho, de valorização das ações e dividendos. Superando Shopify, que é uma das grandes empresas aí de online no Canadá, e muitas outras aí que tem um nome muito conhecido. A Aura é a número 1 na Bolsa de Toronto em termos de performance e rentabilidade aos nossos acionistas.